Bom dia, meus irmãos. É uma alegria imensa estar reunido aqui com vocês da comunidade cristã de Londrina. Nós temos inúmeras razões para estarmos alegres. A primeira delas é ver que o Senhor tem um povo aqui em Londrina e tem edificado no coração dos irmãos um desejo de estarem reunidos para adorar o Senhor. E também porque depois nós temos vários vínculos aqui, né? O pastor Marco, ele foi discípulo do meu pai, vamos dizer assim. Muitas vezes ele frequentava ali Maringá para conversar com meu pai. Depois vocês tiraram de nós o Danilo, né? O Danilo, que é um irmão querido em Cristo, que nós amamos muito, que conheceu o Senhor lá na comunidade. E hoje ele é bênção para vocês aqui, eu tenho certeza. E depois vocês trouxeram o Alexandre para cá. O Alexandre que lá na comunidade e na nossa família, alguém que sempre teve no coração o chamado do Senhor para servi-lo em tempo integral, para servi-lo como pastor. E num tempo em que as pessoas querem suas carreiras, é bonito ver isso, né? Alguém que realmente está querendo dedicar a sua vida a servir o Senhor. E eu queria, nessa manhã, repartir com os irmãos um pouco do que Deus tem falado ao nosso coração. Tudo que eu vou falar para os irmãos, eu aprendi em primeiro lugar da palavra, mas em segundo lugar aprendi com meu pai. Meu pai teve um ministério muito forte na área de famílias e de casais, e eu desde jovem, a vida inteira eu acompanhei meu pai nas pregações e nas palestras e encontros de casais que ele ministrava, e nós fomos aprendendo não apenas de ouvir, mas de ver na vida dele, da minha mãe, e de poder experimentar nas nossas derrotas, que realmente a palavra do Senhor é fiel, porque nas nossas derrotas nós aprendemos que é bom nós sermos afligidos para aprendermos os caminhos do Senhor, ou para aprendermos no sentido de confiarmos numa fé verdadeira, que obedecer ao Senhor é o melhor que tem para nós. Eu sei também que nada do que eu vou falar aqui é novo para os irmãos, porque os irmãos eles zelam pela pregação da palavra de Deus na sua forma pura. E então, como nós vamos examinar um texto bíblico, eu tenho certeza que vocês já ouviram a respeito disso. Eu vou trazer uma forma talvez um pouco diferente de olhar para o texto. Eu queria convidar os irmãos para abrirem Efésios capítulo 5, versos 21 a 33. Eu sei que na Bíblia de vocês, a perícope ou o texto aí começa no verso 22, mas eu quero começar no verso 21, tá? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que o Senhor soprou e preservou para nós. Por obra do Teu Espírito Santo ela foi soprada, por obra do Teu Espírito Santo ela foi preservada para que nós hoje pudéssemos aprender do Senhor, pudéssemos conhecer ao Senhor, conhecer a Tua vontade para nós. Por isso nós clamamos nessa manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa dar aos nossos corações fé para crer na Tua palavra. Uma fé que se dispõe a obedecer, a praticar,
a voltar-se em arrependimento ao Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a família ela é, como foi dito aqui na abertura do culto, um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Nós lemos aqui na abertura Gênesis 2, de 18 a 25, e foi providencial isso, porque nós vemos ali que Deus instituiu o casamento para a alegria e complementaridade do ser humano, homem e mulher. Capítulo 1 de Gênesis, verso 27, nós vemos a criação de Deus binária, homem e mulher, macho e fêmea os criou, mas no capítulo 2 nós vemos a instituição da família. Então agora o foco é relacionamento, é relacional. Como é que o macho e a fêmea, o homem e a mulher que Deus criou, eles devem se relacionar e devem assumir os seus papéis para serem aquilo que Deus designou que eles sejam, ou seja, uma família. Nós vimos ali na leitura bíblica no começo da reunião, a alegria de Adão quando ele desperta do seu sono e ele vê o que Deus fez. Às vezes os irmãos não se atentam, mas aquilo que está escrito ali é poesia. É a primeira poesia que nós encontramos na Bíblia. Quando Adão abre os olhos, diz: essa, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Isso é uma forma poética. Isso mostra que Adão estava empolgado, muito empolgado quando ele vê a obra de Deus. E eu creio que cada um dos irmãos que estão aqui reunidos, que são casados ou aqueles que se casar, foi essa a sensação que você teve quando você conheceu a sua esposa. Aquela sensação, aquele amor que vem de dentro e você falar: achei alguém que me completa. Foi isso que Deus tensionou ao ter uma criação binária, complementar. O texto bíblico diz que Eva, quando fala que era uma auxiliadora idônea, o sentido literal da palavra ali é contraparte que lhe seja oposta. Pense no quebra-cabeça, onde você tem uma parte e outra que se encaixam perfeitamente. Elas são completamente diferentes, mas elas se encaixam perfeitamente. E para que se complete o quadro todo, esse é o sentido de auxiliadora idônea, contraparte que lhe seja oposta. Nós não sabemos quanto tempo durou a felicidade de Adão e Eva. A Bíblia não fala para nós quanto tempo eles viveram no que nós chamamos de estado da inocência. A Bíblia não descreve isso para nós. Mas nós sabemos, porque ela descreve isso para nós, que um dia eles pecaram. Que um dia Adão e Eva caíram, desobedeceram ao Senhor. O relato bíblico nos mostra que essa harmonia então foi quebrada. E a partir do capítulo 3 de Gênesis nós vemos então a quebra dessa harmonia, o que nós chamamos da depravação ou da queda da humanidade ou do pecado que entra. E nós vemos ali que o pecado trouxe em primeiro lugar vergonha e perda de intimidade. Quando Adão e Eva os olhos se abriram e eles viram que eles estavam nus, e eles já estavam nus há muito tempo e não se envergonhavam, agora eles se envergonham, porque nós sabemos que o pecado, a primeira coisa que ele faz conosco é nos afastar do nosso semelhante pela vergonha que há dentro de nós. Vocês que são pais sabem muito bem quem não sabe, preste atenção nisso, que é um termômetro muito bom para você criar os seus filhos. Quando você chega, o seu filho está chegando em casa e ele não olha nos seus olhos, tem coisa errada. Tem coisa errada. E nós também somos assim. Quando nós temos algum pecado no coração, nós não gostamos de olhar no olho dos irmãos, muito menos no olho do cônjuge. Porque parece que se nós olharmos, o olhar dele vai atravessar os nossos olhos, vai chegar na nossa alma e vai ver o nosso pecado. Então nós nos escondemos, foi o que Adão e Eva fizeram. O pecado trouxe também medo de Deus, eles se esconderam de Deus como se isso fosse possível. Nós vemos na Escritura todinha que não é possível, Adão e Eva não conseguiram, Jonas não conseguiu, nós não conseguimos. Ninguém consegue esconder de Deus. O pecado fez Adão abandonar o seu papel e expor a sua esposa. Quando Deus pergunta para ele: Adão, o que você fez? Ele queimou Eva na largada. O Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele já queima na largada. Ele abandona o seu papel, que nós vamos ver no texto de Efésios qual é esse papel, e ele queima a esposa. Por outro lado, o pecado trouxe desajuste para a maternidade. E às vezes nós não nos atentamos que o texto diz: em meio a dores terás filhos ou darás luz a filhos, e pensamos só na dor do parto. Essa é a menor das dores que uma mãe passa. A dor de criar um filho é uma dor constante e até a morte.
né? Ainda mais no mundo quebrado, como Adão e Eva viveram, e eles logo em seguida eles vão ver que Deus está falando a verdade, quando eles experimentam que Caim mata Abel e eles veem a morte entrando nos seus filhos, o que é pior para os pais do que em si mesmo. Ele vê a morte entrando nos seus filhos. E mais ainda, o pecado trouxe um desajuste para Adão e para Eva, no sentido de que Adão agora, ao invés de liderar, ele queria dominar. E Eva, ao invés de submeter, agora ela queria liderar. Porque o pecado nos desajusta e nos faz querer o papel do outro e negar ou negligenciar o nosso papel. Adão deixou de ser líder e agora então diz que ele vai querer dominar. Deus fala aqui para Eva que o desejo dela vai ser para o marido e que ele te dominará. E a dominação não é o que Deus deseja para nós, é liderança e não dominação. Então, quando nós olhamos para Gênesis 3, nós vemos o desastre da humanidade, o desastre da família, e a gente pode perguntar, será que há alguma solução para a família? Será que o projeto de Deus falhou? Será que ainda hoje, depois do pecado no mundo quebrado, será que é possível um casal desfrutar novamente a paz, a harmonia e o amor que foram vividos por Adão e Eva antes da queda? Será que isso é possível? A resposta a essas perguntas, ela passa pela fé. Ela passa pelo crer nas promessas do Evangelho. Ela passa por crer de forma obediente à palavra de Deus. O problema é que muitos que denominam cristãos hoje em dia não procuram andar nos caminhos do Senhor ou obedecer à palavra do Senhor. Procuram uma oração forte, um ritual que funcione, um livro de 6 maneiras de consertar o seu casamento, 12 formas de educar os seus filhos. Isso tudo é behaviorismo, é tentar corrigir o comportamento, enquanto que a palavra de Deus ela é destinada e escrita para o coração, porque um coração que foi mudado, ele vai gerar um comportamento modificado. Ao passo que um comportamento ele pode ser produzido sem nenhuma realidade. E é sobre isso, então, sobre transformação pessoal e, consequentemente, então, transformação relacional, que eu quero falar um pouquinho para os irmãos, porque é disso que trata a carta de Paulo aos Efésios. A carta aos Efésios nós podemos dividi-la rapidamente em 4 partes. Capítulo 1, verso 3 até o capítulo 2, verso 10, Paulo vai falar a respeito da nova vida que Deus nos deu em Cristo. A nova vida que Deus nos deu em Cristo, ou seja, a salvação. Ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nos deu vida juntamente com Cristo. A partir do capítulo 2, verso 11 até o capítulo 3, verso 21, Paulo então vai falar a respeito da nova sociedade mediante Cristo. Ele vai falar da igreja. A nova sociedade que, mediante Cristo, nós fomos inseridos. Capítulo 4, verso 1 até o capítulo 5, verso 21. Paulo vai falar a respeito da nova forma de viver daqueles que foram vocacionados ou chamados por Cristo. A nova forma de viver daqueles que foram alcançados pela graça, que somos nós. E hoje, começando capítulo 5, verso 21 até 6, 24, então Paulo vai falar a respeito dos novos relacionamentos daqueles que foram revestidos por Cristo. E ele começa, então, por marido e esposa, porque a família é a célula básica, não apenas da sociedade, mas principalmente da igreja. Não é por isso que os irmãos observam, portas afora, que Satanás, através do sistema de mundo, através do sistema político, ele procura destruir a família. Ele quer através do homem e da mulher e o pátrio poder, ou o poder, a autoridade dos pais sobre os filhos. Porque se eu destruo a família, eu destruo a base da sociedade e eu faço então o que eu quiser em forma de dominação. E na igreja é a mesma coisa. Meu pai tinha uma frase que ele sempre falava, ele diz o seguinte, que famílias saudáveis, igreja saudável. Ou quando uma igreja está passando por muitos problemas, podemos voltar o foco que o problema está nas famílias. Nós temos o problema lá na origem, na célula básica. Então nosso foco hoje é falar a respeito de casamento restaurado pelo Espírito Santo. Então abordar como marido e esposa, assumindo os seus papéis, eles podem então viver para a glória de Deus e, não esqueçam isso,
que andar nos caminhos do Senhor glorifica a Deus, mas traz alegria e felicidade para nós também. É alegria e felicidade para as nossas vidas. Talvez a maioria de nós já tenha até esquecido o que seja alegria conjugal. Eu não sei, não conheço os irmãos aqui, mas isso é comum dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos aqui, mas os nossos casamentos estão arrebentados. Não tem mais alegria conjugal, mágoa no coração, muitas vezes afogados na tarefa de criar filhos, sufocados pela demanda de um mundo frenético que nós vivemos, um mundo acelerado, um mundo que parece aquele mundo que o povo de Israel vivia na época do Egito, né, quando o faraó disse: o povo está muito sossegado, vão aumentar o serviço deles, que eles param de pensar em Deus. E hoje o mundo digital trouxe tantos benefícios para nós, mas trouxe uma escravidão maior, porque nós nos envolvemos em muito mais coisas, nós produzimos muito mais e nós temos muito menos tempo para pensar nas coisas de Deus. A boa notícia, meus irmãos, é que o Evangelho da Graça, proclamado em Cristo Jesus, através do atuar do Espírito Santo, é um caminho de restauração. É o caminho de restauração para nós, cada um de nós. Mas é um caminho que não é monergístico, ou um caminho que é feito por uma pessoa, como é o da salvação. A salvação é obra de Deus. Nós não entramos com nada, a não ser com os nossos pecados e arrependimento. O resto tudo é Deus quem provê para nós. Mas no processo de santificação, que nós vamos falar hoje, está inserido dentro do processo de santificação, ele é sinergístico, ele é uma cooperação de forças. É obediência, renúncia. Por isso, dentro da igreja, nós encontramos pessoas que têm o mesmo tempo de conversão e alguns que estão vivendo uma maturidade com Cristo e outros que ainda são crianças espirituais. Qual é a diferença? A resposta que foi dada à graça, ao Evangelho, à obediência ao Senhor. Mas esse não é um caminho natural para nós, meus irmãos. O caminho natural do ser humano, pecador, é rebeldia contra a ordem de Deus. Esse é o nosso caminho natural. Nenhum de nós vai levantar de manhã e falar assim: olha, hoje eu quero ser a Deus e vou lá pedir perdão para minha esposa hoje com alegria no coração. Ninguém vai fazer isso. Isso vai ser uma luta. Vai ser levar a velha natureza à cruz. Eu falo que é como dar banho em gato. Entendeu? A nossa alma é como um gato, e levá-la para a cruz e dar banho. Então você vai pôr na bacia, ele abre a perna para não entrar, e você vai lá, ele corre, ele foge. Nós corremos da cruz o tempo todo. É um caminho não natural para nós. Então, quando nós ouvirmos hoje sobre o papel do marido e o papel da esposa, que a minha oração é que Deus possa dinamizar, e essa palavra dinamizar, ela é atribuída ao Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo nos nossos corações, e ele é o dínamo de Deus, a força de Deus no nosso coração. Ele possa dinamizar os nossos corações, para que nós possamos então nos submeter em obediência à palavra de Deus. Não aquilo que alguém venha dizer, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus, para que nós possamos então obedecer em fé, e que haja prática nos nossos corações, para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Eu quero inverter o texto, eu quero começar com o marido. Por que eu quero começar com os maridos? Não porque Paulo não tem uma boa didática, pelo contrário, Paulo é a melhor didática que nós encontramos nas Escrituras. Mas eu quero começar com o marido porque eu quero voltar lá em Gênesis. Porque embora Eva tenha tomado do fruto e dado a Adão, Deus vem para Adão e começa com Adão. E como Deus instituiu o marido como o líder, o cabeça, então eu quero começar com a liderança, conosco que somos maridos. Eu quero começar a examinar o texto assim. Então no verso 25, Paulo diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, verso 26, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, verso 27, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E eu quero destacar então 3 ordens para nós maridos. A primeira é: marido, ame como Cristo. É simples e impossível, exceto pelo atuar do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós. Porque não é na nossa força, não é no nosso amor. Porque a palavra escrita aqui para amor é ágape.
É interessante que o único texto que fala das mulheres, quando fala lá, Tito, para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a amarem os maridos, a palavra lá não é ágape. A palavra lá é filandros. Então, onde vem por filéu, é para as mulheres aprenderem a gostar dos maridos. Mas para os maridos, a palavra é ágape. A palavra aqui é maridos agapau, ou amem como Cristo amou as suas esposas. É o amor característico de Deus, que é o amor sacrificial, incondicional. A ágape também é o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Nós lemos em Romanos 5:5. Por isso nós lemos aqui então que o marido deve amar a esposa. E amar como também Cristo amou a igreja. Meus irmãos, não é uma ordem de amar com o nosso amor natural. Se você é um marido romântico, muito bom, mas não é só isso. Não é só levar flores para a esposa, lembrar do aniversário dela, puxar a cadeira para ela sentar, abrir a porta do carro para ela entrar. Isso tudo é muito bom. Se você não faz, você deve começar a fazer. Todos os maridos deveriam fazer isso. Mas isso não é o suficiente. Não é disso que nós estamos falando da palavra de Deus. Tudo isso tem seu lugar. Mas essas coisas, elas não duram e não têm eficácia frente aos desajustes que o pecado trouxe a nós. Porque o mesmo marido que está levando flores para a esposa, abrindo a porta do carro para a esposa, chamando a esposa de minha princesa, minha linda, minha querida, de repente a sua natureza se levanta, a sua ira se levanta e o ódio no seu coração. Eu sei que às vezes a gente não gosta de admitir isso, mas essa é a verdade do nosso coração. O ódio levanta no nosso coração. Porque todo aquele que não ama o seu irmão odeia o seu irmão. E quando nós não amamos a nossa esposa, é o ódio que se levantou no nosso coração. Então não adianta flores. Não adianta ser romântico, o que adianta é amar como Cristo. E como é que eu vou amar como Cristo? Já chegaremos lá. Paulo diz então que nós temos que amar como Cristo, porque somente ágape, somente o amor de Deus, pode sustentar um casamento e dar sentido às outras formas de amor. Somente um casamento que está permeado pelo amor de Deus, ele tem sentido nas outras formas de amor, seja ela o amor erótico, o amor de amizade, filéu, o amor de companheirismo, o amor filial, seja o que for. E como é que um marido pode amar a esposa como Cristo amou a igreja? E a resposta simples é imitando Cristo. É olhando para Jesus. Não apenas autor e consumador da nossa fé, e me desculpe a palavra apenas, mas ela é usada no sentido de que não é apenas isso, não, tem mais coisa, mas Jesus também, ele é o nosso modelo. E a palavra do Evangelho, a maravilha do Evangelho é que não apenas Jesus nos salvou, não apenas Jesus é o nosso modelo, mas nós fomos selados, batizados, recebemos o Espírito Santo, que é a força, o dínamo dentro de nós, que pode nos capacitar à obediência, porque senão nós poderíamos conhecer alguma verdade fora de nós. Mas para que nós possamos nos dobrar à palavra de Deus, isso é obra do Espírito Santo nos nossos corações. Imitar a Cristo. E o que Cristo fez por sua igreja? Qual a principal característica do amor de Cristo? Ele se entregou por ela. Um amor abnegado. Cristo se entregou pela igreja. Cristo abriu mão do seu direito. E quando nós falamos da abnegação de Cristo, ou do esvaziamento de Cristo, nós temos que falar de Filipenses capítulo 2, os versos 5 a 8. Ele não julgou por usurpação o continuar a existir em forma de Deus eterno, antes a si mesmo se humilhou, e como se humilhou tomando a forma de homem, e como homem, que já seria, no nosso entender, uma humilhação impensável, que o Deus eterno, Criador de todas as coisas, se limite na figura de um corpo humano, numa carne semelhante à nossa, sem pecado, mas semelhante à nossa, sujeita às nossas limitações, tentações, dores, privações, mas ainda assim ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Ele abre mão dos seus direitos, o único que tinha direito, ele abre mão dos seus direitos por amor a nós. Ele é obediente à palavra do Pai. Embora ele seja a palavra criadora de Deus, ele é o Logos eterno de Deus, mas ele foi obediente à palavra de Deus, Pai. E ele caminhou então em obediência até a cruz. E Paulo diz então em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a gente lê a palavra sentimento, às vezes não entende. Ah, mas eu não estou sentindo.
Mas a palavra sentimento ali não significa o que nós chamamos de sentimento hoje. A palavra sentimento ali, ela é fronel, é forma de pensar. Tem a mesma mente, o mesmo conceito, a mesma regra que tinha na mente de Cristo. Cristo, ele não olhava o seu interesse, mas o interesse do Pai. Foi isso que aconteceu no Getsemane. Quando ele ali, naquele momento pré-crucificação, em grande agonia, porque ele como homem, ele sentia tudo que ele iria passar e como Deus Filho encarnado, ele sabia que ele seria abandonado pelo Pai na cruz, por amor de nós. Então ele passa por um sofrimento que nós nunca passamos, porque ele suava gotas de sangue. Mas ele diz, contudo não se faça como eu quero, mas como tu queres. Ele tinha uma mente colocada no propósito de obedecer a Deus. Esse era o sentimento de Cristo. É assim que eu e você, maridos, somos chamados a amar as nossas esposas. E a pergunta aqui é, como marido, eu me classifico como abnegado ou egoísta? Para que nós possamos encontrar cura e restauração na palavra de Deus, o pré-requisito, eu falei isso no começo, que nós, na salvação, nós entramos com o nosso pecado e o nosso arrependimento. Então nós precisamos encarar os nossos pecados. Se nós não encararmos, e a palavra de Deus ela é um espelho que o Espírito Santo coloca diante de nós, e nesse espelho nós vemos o nosso pecado, o nosso desespero, e é isso que a lei é um aio que nos foi dado para nos conduzir a Cristo, a lei nos leva a Cristo, então quando eu olho na palavra eu vejo o meu pecado, então eu vejo a necessidade de um Salvador, mas eu preciso começar a ver o meu pecado, porque se eu não vejo o meu pecado, eu não sinto a necessidade de um Salvador. Então nós temos que encarar a pergunta, eu sou um marido abnegado ou egoísta? Eu sou um marido que vive para a minha esposa ou a minha esposa vive para satisfazer os meus desejos? Paulo não está dizendo, maridos sejam gentis com as suas esposas. Como eu disse, é verdade que isso daí já seria uma grande melhora para muitos casamentos. Já seria, nossa, uma melhora muito grande, mas não é disso que a palavra de Deus está tratando. O que Paulo está dizendo é, maridos, pratiquem a negação de si mesmos continuamente em favor das suas esposas. Pratiquem a negação de si mesmos continuamente. E essa palavra continuamente é muito interessante porque continuamente eu não quero fazer isso. É uma luta diária, todos os dias. Todos os dias. Sacrifiquem-se diariamente pelas suas esposas. Segunda coisa que Paulo fala, então a primeira é ame como Cristo, amor abnegado, sacrificial, e agora diz, lidere como Cristo. No verso 26 e 27, nós lemos, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aonde que está a palavra liderança aqui, Wagner? Por favor, preste atenção na interpretação das Escrituras, não tem a palavra liderança ali. Não tem a palavra, mas tem o conceito. Liderança não é exercício de autoridade. Liderança é exemplo. Liderança, o líder, o verdadeiro líder é aquele que vai na frente e as pessoas seguem. E não aquele que vai atrás ordenando que as pessoas vão. Esse é o tocador de carro de boi. No carro de boi, é interessante isso. Aqueles que vão para o ambiente rural sabem muito bem que você senta no carro de boi e ali então você com chicote e você com um aguilhão, que é isso, que essa é a figura que o Senhor falou com Paulo. Paulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Ele estava usando a figura do carreiro que com o aguilhão cutuca a perna do boi para ele ir para frente, e se ele for para trás ou der o coice é pior para ele. Isso não é o líder. O líder, meus irmãos, é a figura do pastor de ovelhas. E eu tive uma época na minha vida que eu tive uma propriedade rural perto de Maringá e eu sempre gostei de ovelhas, de comê-las, e para comê-las eu preciso criá-las. Então eu gostava de criar as ovelhas. E eu tinha um pastor lá, um caseiro que cuidava das ovelhas. E aquela imagem falou muito comigo a respeito dessas questões das Escrituras. Então eu tinha lá, teve uma época que eu estava com 120 animais lá, e eu gostava, quando eu ia lá, eu tinha colocado os piquetes certinho para separar os animais, e eu ia tentar tocar os animais para o aprisco, para eu poder manejá-los, e eles não me obedeciam, eles não iam, e eu falava, empurrava, e o carneiro, a ovelha é um animal teimoso. Embora ele seja silencioso, ele é muito teimoso. Mas é um animal extremamente amoroso, e ele reconhece o amor do seu pastor. Aí chegava o meu caseiro. Ele ia lá, ele falava com elas, vamos, e saía andando e elas iam atrás dele. Essa é a figura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Então a liderança é aquele que vai na frente e ele é seguido, muito mais do que aquele que dá ordens, né? Então às vezes nós maridos achamos que liderar o lar é dar ordens no nosso lar. Óbvio que isso faz parte, em algum momento você vai ter que ordenar o seu lar e você vai ter que dizer sim ou não para algumas coisas, mas isso é uma parte que tem sentido quando o todo está sendo praticado. Porque o sentido de liderança é o sentido que a Bíblia diz que nós, como maridos, somos sacerdotes do nosso lar. Esse é o sentido quando nós estamos falando de lares cristãos. Então, a posição do marido de liderança é de ser o sacerdote do lar. Então, para os maridos, a ordem básica de Paulo é liderem o lar como sacerdotes de Deus. Marido, você é o responsável pela edificação espiritual da sua casa. Não é o pastor. Não ache você que o Marco, o Alexandre, eles vão edificar o seu lar. Eles vão pregar a palavra de Deus. Mas você, marido, é o responsável diante de Deus pela edificação da sua esposa e dos seus filhos. Cada marido, cada homem, quando se casa, ele se torna um pastor da sua casa. E ele precisa assumir esse sacerdócio, esse pastorado. O sentido aqui é que na ordem criada por Deus, a posição do marido de cabeça, de líder, tem uma finalidade, tem um propósito, que não é o seu benefício próprio, mas é a edificação do lar, a edificação da família, como um sacerdote de Deus. É verdade que a santificação da esposa é obra do atuar do Espírito Santo. É verdade. É o Espírito Santo quem nos santifica, quem nos convence do pecado, quem nos faz lembrar da palavra, quem consola os nossos corações. Isso tudo é verdade. Mas nós, maridos, somos chamados à responsabilidade como sacerdotes do nosso lar, como aqueles que vão trazer a palavra de Deus para dentro dos nossos lares. Não significa pregar, significa viver a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 6, quando fala da função dos pais com os filhos, e é muito interessante, ele só que começa assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E então tu as inculcarás nos teus filhos, ao deitar, ao levantar e tal, vai descrevendo. Então elas primeiro estão no coração. Um pai que não ama a palavra de Deus não vai conseguir fazer ou pregar ou ensinar o seu filho a amar a palavra de Deus. Vai ser apenas uma religião, um comportamento. Da mesma forma, um marido que ele não se entrega a Deus, ele não tem relacionamento, comunhão com a palavra em oração, que ele não tem uma vida solitária, individual, como as esposas também precisam ter, com Deus. O marido que não tem uma vida com Deus, ele não tem autoridade espiritual na sua casa. Ele não tem discernimento espiritual. A verdade é que um marido sempre vai estar dizendo algo sobre Cristo e a sua igreja por meio das suas ações. Sempre. Uma vez eu estava falando com um irmão que estava com dificuldade na educação dos seus filhos, e eu falei: olha, você sempre é exemplo para os seus filhos, ou a ser seguido ou a ser evitado, mas sempre nós somos exemplo. Então o marido, da mesma forma, sempre está falando para a esposa e para os filhos alguma coisa a respeito de Cristo. Por isso, muitas vezes nós, porque tivemos um péssimo pai, nós temos dificuldade de compreender Deus como um pai de amor, como um pai que me ama, que me aceita, porque o pai, o marido, está sempre falando alguma coisa a respeito de Cristo e da sua igreja. Como líder, como cabeça da igreja, o que Cristo faz ou o que Cristo fez por sua igreja? O texto diz que ele a santificou por meio da lavagem de água pela palavra. No original, aqui a palavra, que é traduzida por palavra, não é logos. Não é a palavra criadora, a palavra viva, mas é rema, que significa a palavra falada. Está falando das Escrituras. Está falando do apego às Escrituras. Está falando de ter a palavra de Deus como única regra de fé e de prática. O marido, então, é o pastor do lar. Então ele precisa ser aquele que se volta para as Escrituras para conhecê-la, amá-la, vivê-la e proclamá-la no seu lar. O marido deve ser aquele que busca alimentar-se da palavra para que ele possa então levar a palavra para a esposa e filhos. E é através então do lavar pela palavra que nós somos limpos do pecado. É através do lavar da palavra que nós somos purificados em nossas consciências e que nós somos santificados nas nossas ações.
É através da palavra de Deus sendo permeada ou infundida nos nossos corações. Paulo foi muito claro em Romanos capítulo 12, quando ele fala isso. Ele fala a respeito da renovação da mente, tá? Através da palavra de Deus. Então, não nos conformarmos com esse século. Se você, então, inverte o versículo e fala que aquele que não tem renovação da mente pela palavra, ele vai ser conformado com esse século. E por isso, muitas vezes, dentro da igreja, nós temos tantas famílias sendo aculturadas, porque falta exatamente a forma de pensar, ou o mesmo sentimento que houve em Cristo, a forma de pensar das Escrituras, sendo colocada na nossa mente para gerar os conceitos que nós precisamos para ter a nossa liderança no lar. Liderar pela vida e pelo exemplo, e não mediante ordens verbais, e muito menos pela imposição da força. Isso é a liderança bíblica. Em terceiro lugar, o marido deve amar a esposa como ao próprio corpo. Os versos 28 a 32. Casamento, então, segundo estabelecido por Deus, é a união do marido e da esposa que, embora seja simbolizado e consumado pela união sexual, ele não se limita a isso. É, antes de tudo, e é, na essência, uma união de alma. E maridos, prestem atenção. As esposas têm muito mais anseio de uma união de alma do que vocês imaginam, do que eu imagino. Nós somos falhos nessa parte. Nós conversamos pouco com as nossas esposas. Nós nos fechamos. Todo marido tem vocação para ser ostra, né? Então se fecha ali, né? E às vezes tem até pérola lá dentro, mas ninguém vê. De tão fechado que fica. As nossas esposas precisam, e nós também precisamos, é que nós não admitimos, mas dessa união de alma. E para unir almas, elas passam pela comunicação. Se eu não falo, ninguém sabe o que está dentro de mim. Se eu não falo, ninguém sabe. E é interessante, tem um livro muito... Meu pai sempre indicava sobre esse assunto, chama Por que Tenho Medo de Te Dizer Quem Sou? Um livretinho de nada, mas fantástico. E era um psicólogo cristão que estava escrevendo, e um dia ele pergunta para um amigo dele, isso está lá no livro, ele fala assim, estou escrevendo um livreto. O cara fala, que livreto? Fala, por que tenho medo de te dizer quem sou? Aí o cara fala, é para responder a pergunta? Ele fala, é para responder. Ele fala assim, eu tenho medo de dizer porque o que eu sou é tudo que eu tenho, e pode ser que você não goste. Irmãos, nós somos assim, porque falta em nós um senso de aceitação, e o senso de aceitação vem quando nós vemos que nós somos plenamente aceitos em Cristo, que Ele deu a sua vida por mim, sendo eu pecador. Como nós cantamos aqui, um dos textos dos Coríntios que nós cantamos foi Isaías 53, né? E mostra o amor de Cristo por nós, que Ele sofreu por nós. Em 5,31 aqui, Paulo está citando Gênesis 2,18, dizendo que pelo casamento um homem e uma mulher se tornarão uma só carne, e diz que isso é um mistério, no verso 32. Mistério no Novo Testamento não tem o sentido de algo oculto, que não pode ser compreendido, como é para nós hoje. Falar, tem um mistério aqui que ninguém consegue resolver. Nas Escrituras, mistério é alguma coisa que ninguém conhecia e que agora foi revelado pela palavra de Deus. Significa saber a vontade de Deus até onde Ele nos revela. Deus criou você, marido, como um ser incompleto. Não por um defeito, mas com um propósito. Não com um defeito. Deus, quando termina a criação, principalmente do ser humano, de toda a criação ele diz que é bom, e do ser humano ele diz que é muito bom. Não teve defeito. Não tem defeito. Foi feito para ser assim. Foi feito para ser assim. Então Deus cria a contraparte oposta, auxiliadora idônea, que vai completar o marido, de forma que possam, juntos, unidos, serem um só ser e desfrutar toda a delícia do relacionamento conjugal preparado por Deus. Isso era assim no Éden, mas por causa do pecado, nós maridos nos tornamos fechados, egoístas, com dificuldade de cumprir o nosso papel como maridos, de ser provedor, guardador dos nossos lares e das nossas esposas. E é isso que Paulo então está relembrando aqui. Marido, você é o provedor da sua esposa, e a sua função é amá-la e cuidar dela como ao seu próprio corpo. Como ao seu próprio corpo. O raciocínio de Paulo é assim, se o marido foi então assim colado, e é a palavra de Gênesis que é repetida aqui, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, essa palavra une ali, ela é kalel, que da onde origina a nossa palavra cola, é colado.
E é interessante porque, diz a palavra colado, porque se é aproximado e não é colado, vai separar. Qual é a cola? A cola é o amor de Deus. A cola é o atuar do Espírito Santo. A cola é eu me agarrar a Deus, porque quanto mais eu amar a Deus, eu vou amar a minha esposa. Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu me aproximo da minha esposa. E nós precisamos ser colados às nossas esposas. A melhor coisa que Adão podia fazer era amar Eva, porque agora ela era carne da sua carne, osso dos seus ossos. E Paulo diz, ninguém odeia o próprio corpo. Imagine que um dia você chega na sua casa, o seu filho está lá com raiva da perna. Com raiva da perna, ele fala, eu não gosto da minha perna, eu quero arrancar essa perna. Não tem sentido. A perna faz parte do que eu sou. Nós somos um só corpo. Então, muitas vezes, nós estamos olhando para as esposas como alguma coisa à parte de nós. Mas nós somos um só ser. Nós temos que amar e cuidar como um só corpo. Essa é a realidade do casamento. União de dois seres num só corpo, numa só unidade. De tal forma que o bem de um é a alegria do outro. E isso Paulo diz que esse mistério, ele é uma do casamento, é uma figura do verdadeiro mistério, que é a união de Cristo e a igreja. Ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Como Cristo misteriosamente, como Cristo de uma forma que nós não compreendemos até que nos seja revelado pelas Escrituras e pelo atuar do Espírito Santo. Ele deixa a sua glória para se encarnar e morrer por nós, para nos edificar um corpo, noiva, a igreja de Cristo. E Ele continuamente nos preserva, nos pastoreia e nos ama. E assim, marido, nós somos chamados a amar nossas esposas. Eu sei que às vezes nós gostaríamos de falar assim, tá, mas o que eu posso fazer? A gente gosta do que eu posso fazer. O que pode fazer é arrepender e voltar a Cristo. Nós vamos ver isso na conclusão. Agora eu vou falar do papel da esposa. Quando nós voltamos para o papel da esposa, nós lemos, mulheres sejam submissas. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a palavra submissas é diferente da palavra filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, em Efésios 6:1. Isso significa que o marido não é o pai da esposa. Isso significa que o marido não dá ordem para a esposa e a esposa não obedece o marido como o filho obedece o pai. As palavras são diferentes. Aqui a palavra significa o sentido de se colocar debaixo de uma ordem estrutural, hierárquica. A palavra ela tem uma aplicação militar. Ela tem o sentido de hierarquia. Efésios, então, 6:1 tem o sentido de ouvir e obedecer. 5:22 tem o sentido de organizar-se ou colocar-se debaixo de uma ordem hierárquica. São coisas diferentes. A segunda coisa que eu quero destacar é que o verbo está na voz passiva. E, portanto, ele denota que a mulher deve se colocar debaixo da autoridade do homem, e não o homem deve exigir a submissão da mulher. Aliás, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que, embora nós sejamos salvos, inseridos numa família, num corpo, que é a igreja, mas toda a verdade do Evangelho, ela é individual. E quando eu falo para casais, eu falo assim, olha, eu sei que muitos casais gostariam disso, mas não tem essa figura nas Escrituras, e não tem na realidade, não existe cruz de casal. Sabe assim, amor, vamos para a cruz? Vamos, então vamos nós dois de mão dada. Não existe isso. O chamado do Evangelho é individual. Eu tenho que fazer morrer a minha velha natureza. Eu tenho que cada dia pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Eu. E a minha esposa? É problema de Deus e do Espírito Santo. E se eu fizer a minha parte, e isso nós precisamos de fé para crer que se eu fizer a minha parte, Deus vai dar graça, nem que ela não mude. Mas Deus vai encher o meu coração de amor. E da mesma forma, esposa, se você fizer a sua parte, Deus vai encher o seu coração de graça, que mesmo que o seu marido continue sendo aquele cabeça dura que você acha que é, você vai amá-lo. Você vai ter prazer de estar debaixo da liderança dele, porque você vai estar olhando além dele, olhando para Cristo. Terceira coisa que eu quero afirmar é que submissão bíblica está estabelecida dentro do contexto do casamento. A submissão da mulher ao homem está em Gênesis 2, não em Gênesis 1. Mulheres não são inferiores aos homens. Mulher não deve obediência a homem por ser mulher.
É quando nós entramos num relacionamento conjugal, então o marido ele passa a ter um papel de liderança e a esposa passa a ter um papel de submissão ao seu marido. Não existe uma hierarquia pela sexualidade, mas pelos papéis que Deus estabeleceu na formação da família. As mulheres não são inferiores aos homens, as mulheres não são inferiores naturalmente, não são inferiores profissionalmente, em nenhuma área da vida. Em nenhuma área da vida. Aí, por fim, então, antes de eu examinar esse texto, a hierarquia não está relacionada à capacidade pessoal, mas à concessão da autoridade. Por exemplo, você pode chegar num exército, e a palavra ela remete ao militarismo, por isso eu quero usar esse exemplo, chegar num exército, e você tem lá um tenente, e você tem aqui um soldado. E o tenente está acima do soldado em posição hierárquica. O soldado tem que se submeter ao tenente. Mas você pode, isso é comum acontecer, você encontrar um soldado que é muito mais inteligente, muito mais esperto, muito mais ligado, muito mais vivo que o tenente. Mas ele não está sobre o tenente na ordem de autoridade. Então ele vai ter que aprender a usar da sua habilidade para auxiliar na tomada de decisões sem tomar o posto de autoridade. E isso muitas vezes acontece nos casamentos. Muitas vezes as mulheres elas são muito mais inteligentes, espertas. Por exemplo, na parte financeira, tem um amigo que sempre trabalhou bem e tinha facilidade para ganhar dinheiro, mas a facilidade maior que ele tinha era de perder o dinheiro. Sempre estava ganhando muito e devendo mais. E sempre ganhava e sempre perdia, e ele levantou a sua empresa 3 ou 4 vezes e quebrou 4 ou 5. Chegou uma hora da sua vida que ele falou, olha, a partir de hoje, o dinheiro que eu ganho, entrego na mão da minha esposa, que ela sabe administrar e eu não. O casal se estabilizou, porque às vezes nós achamos que eu, para ser o líder, então eu tenho que fazer tudo sozinho. E muitos maridos tiram as esposas da esfera de decisão, e elas são auxiliadoras idôneas. Contraparte oposta, é uma forma de ver diferente que me faz equilibrar. As esposas não são inferiores, mas há uma ordem de hierarquia estabelecida no lar. Ser submissa, então, é reconhecer que o marido possui autoridade legítima sobre a esposa, e essa autoridade foi dada por Deus. Significa reconhecer que Deus explicitamente estabeleceu assim uma ordem de autoridade. Da mesma forma, quando ela está submetendo como ao Senhor, porque ela está se colocando debaixo da ordem explícita de Deus. Então eu quero examinar aqui rapidamente esse texto com 3 coisas. Como as mulheres devem ser submissas, por que elas devem ser submissas e para que elas devem ser submissas. A primeira, como? Como ao Senhor. Como ao Senhor. Veja que é igual para os maridos. Os maridos devem amar como Cristo amou a igreja. E agora as esposas devem se submeter como se fosse ao Senhor. Sempre, em primeiro lugar, é a nossa posição pessoal, individual com Deus. Se nós nos acertarmos com Deus, as outras coisas vão se encaixando na nossa vida. Isso aponta então para a motivação da submissão. Não significa que o marido está na posição de Cristo, não significa que o marido é como se fosse Deus, antes significa que a mulher deve submeter-se ao Senhor e compreender que foi o Senhor que colocou o marido na posição de autoridade. Então submeter-se ao esposo é, na verdade, submeter-se à ordem instituída por Deus. Nós podemos dizer de uma outra forma, que submeter-se ao esposo é uma expressão visível, exterior, da fé interior da esposa. Tiago fala muito disso, né? Que se a fé ela não tem evidência exterior, é uma fé morta. Né? Tiago não está pregando obras, ele está dizendo que uma fé verdadeira ela se manifesta em algum momento, em alguma intensidade, em uma modificação do comportamento. É uma evidência, então, que a esposa está sujeita a Cristo, é quando ela está sujeita ao seu marido. Isso é uma evidência. As esposas precisam, então, encontrar a motivação correta para a submissão. A motivação não é o seu marido. A motivação é Cristo. Se você está olhando para os aspectos naturais, está olhando para as habilidades, para os defeitos do seu marido, está olhando para o lugar errado. Tem que olhar para Cristo. A ordem não é para que a esposa submeta-se ao marido enquanto o marido está fazendo o que Deus quer. Não, a ordem é a submissão por causa de Cristo.
Mesmo que o marido esteja equivocado, Deus vai tratar com ele. Deus tratará com esse marido. Não existe um C na submissão. Por outro lado, a esposa está livre para não submeter ao marido quando a ordem do marido é para pecar. Então você está livre para não submeter-se ao seu marido, porque em primeiro lugar, a sua obediência, esposa, é a Deus. Se a ordem do seu marido te leva a pecar, você não está obrigada, porque em primeiro lugar nós obedecemos a Deus. Por isso, quando uma mulher vai se casar, e ela é cristã, ela deveria ter como principal característica a busca por um homem que teme ao Senhor. Por quê? Por que a mulher deve submeter-se ao marido? Porque essa é a ordem criada por Deus. 5:23. Diz o texto de Efésios 5:23, diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Depois que Paulo ordena a submissão, ele vai falar então da razão, e ele diz que o marido é o cabeça por causa da ordem da criação. Porque Deus criou assim. Por que Deus criou assim? Não sei, nunca saberemos. Não pense você que vai chegar no céu e falar: Senhor, eu queria fazer uma pergunta. Nós jamais compreenderemos totalmente os desígnios de Deus. Mas foi assim que Deus estabeleceu. Criação binária, marido e esposa, auxiliadora idônea, marido sendo líder, isso tudo para expressar a história da salvação, a história de Cristo entregando-se por sua igreja. O marido é o cabeça da esposa, por causa da ordem da criação. Deus é um Deus de ordem. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 11, 7 a 10 e 1 Timóteo 3 também. Ele explica essa questão da ordem da criação. Porque o homem foi criado primeiro, porque foi Eva que pecou, não foi Adão. Porque Eva foi tirada, como nós lemos aqui no texto, foi tirada de Adão e não Adão tirado de Eva. Adão foi criado e Eva foi tirada a partir de Adão. Tudo isso para mostrar a subordinação. Por isso o homem é o cabeça da mulher, mas essa posição decorre do fato de que Cristo também é o cabeça do marido. Então significa que a liderança espiritual do lar é do marido. A liderança espiritual do lar é do marido. Esposa, não usurpe essa posição. Não queira usurpá-la. Eva fez isso e deu no que deu. A tragédia que nós vivemos é por causa de uma usurpação de autoridade. As mulheres devem obedecer a Deus e serem submissas aos seus maridos. Em terceiro lugar, a finalidade da submissão da esposa é para ilustrar o relacionamento de Cristo e a sua igreja, verso 24 do capítulo 5. Paulo afirma que as mulheres devem ser submissas ao marido como a igreja é submissa a Cristo, ou seja, o casamento é uma ilustração do relacionamento entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Nós poderíamos ver por um outro ângulo. O relacionamento de Cristo e a igreja estabelece um padrão para o relacionamento marido e esposa. A relação entre o marido e a esposa, então, é uma ilustração da união entre Cristo e a sua igreja. Marido e esposa são chamados para morrer para si mesmos. E a submissão é a forma como a esposa cumpre esse chamado. Sabe aquele texto bíblico diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena? Então, para a esposa, isso inclui a submissão. Nossa natureza que se levanta, para a esposa inclui a submissão. Marido e esposa são chamados para se sacrificarem em favor um do outro. Mas para a esposa, submissão é a forma que ela responde a esse chamado, de sacrificar-se em favor do casamento, em favor do lar. É submetendo-se ao seu marido como ao Senhor. Marido e esposa são chamados a ver no relacionamento de Cristo com a sua igreja o modelo do seu matrimônio. E a submissão da esposa é a forma clara como a esposa honra e prega esse modelo, principalmente para os filhos. Ela prega esse modelo. Pois bem, conclusão. Meus irmãos, quando nós olhamos para o padrão bíblico, nós ficamos desanimados, sempre. Nós olhamos para as nossas vidas, para os nossos lares, e nós desanimamos muitas vezes. Nós vemos a nossa condição. Nós temos pecado, nós temos sido omissos em nossos papéis, e eu não tenho dúvida, meus irmãos, de que 90% dos problemas conjugais que nós vivemos seriam resolvidos se marido e esposa assumissem os seus papéis. Ver se
Marido assume o seu papel diante de Deus, esposa assume o seu papel diante de Deus. Os problemas que nós julgamos que são insolúveis, eles são, na verdade, decorrências de nós estarmos papéis. Eles vão se ajustar. Eles vão se ajustar. Mas como? Como isso é possível? Será que há esperança de restauração para o seu lar? Será que há? E a resposta é que, através do encher do Espírito Santo, há esperança de restauração. Há promessa de restauração. Nós lemos isso em Romanos 8,13, por exemplo. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Nos entregarmos a Deus, para então, em arrependimento e confissão de pecado, sermos então enchidos do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala aqui em Efésios, a respeito do papel do marido e da esposa, logo depois de nos falar sobre o encher do Espírito Santo. Por isso eu comecei com a leitura do 31, aliás, do 21. Paulo está falando então, enchei-vos do Espírito. E aí então ele começa a falar da posição de marido e de esposa. Porque nós só cumpriremos o nosso papel na medida em que nós formos sendo cheios do Espírito Santo. E é interessante, meu pai usava uma ilustração muito interessante a respeito dessa questão do encher do Espírito Santo, que às vezes nós entendemos errado. Nós achamos que se nós tivemos um tempo bom com Deus, agora nós estamos muito bem, obrigado, agora eu não preciso de Deus, e agora minha vida vai se ordenar, e de repente nós voltamos a cair nos mesmos pecados, ou em pecados até piores. Meu pai usava a ilustração lá de Foz do Iguaçu, das cataratas lá do Iguaçu, aliás, ali em Guaíra. As cataratas que nós tínhamos ali, as 7 quedas. Os irmãos mais velhos, quando iam, sabe muito bem, quando iam para Guaíra, você passava ali e tinha 7 quedas, aquelas quedas bonitas, tinha aquelas pontes pensos e tudo mais. E hoje você vai a Guaíra fazer suas compras ali, você passa naquela ponte e você olha para a esquerda onde estariam as cataratas, aquilo é um lago manso e pacífico. Um lago calmo. Você fala, nossa, não existe mais as cataratas. Existe. Abre a comporta lá embaixo. Espera um pouquinho baixar o nível da água. Elas estão lá com a mesma força de antes. A nossa velha natureza é assim. Ela só vai ser erradicada de nós quando nós tivermos a carreira completada, ou porque nós fomos para encontrar com Cristo, ou porque Cristo voltou para nos buscar. Até lá, a palavra bíblica é mortificação. E mortificação é ser cheio do Espírito Santo. Nível alto. Então as quedas do pecado, da turbulência, elas são sufocadas pela nova vida. Por isso Paulo fala a respeito da posição do marido e da mulher logo após falar a respeito do encher do Espírito Santo. Então, o primeiro pré-requisito para a restauração do seu lar é uma volta pessoal para Cristo. Marido e esposa voltarem-se pessoal, individualmente para Cristo. Você, marido, voltar-se para Cristo, confessando, arrependendo, esvaziando-se, humilhando-se, para que vazio, então, aos pés da cruz, você seja cheio do Espírito Santo, e então possa ser dinamizado para obedecer a Deus e viver de acordo com a ordem de Deus. As esposas, enquanto não estiverem buscando ser cheias do Espírito Santo, em confissão e arrependimento dos seus pecados, esvaziando-se e humilhando-se, elas não vão conseguir submeter-se aos seus maridos. Pode conseguir um dia, 2, uma semana, mas chega uma hora que não dá. Não consegue mais. Verão apenas o marido e seus defeitos, que são muitos, mas não verão a Deus por trás do marido. O primeiro passo, portanto, para a restauração do seu casamento é restaurar a sua comunhão pessoal com Deus. Não existe casamento restaurado sem uma vida restaurada com Deus. O segundo passo e último é o passo mais dolorido. É muito dolorido. É o passo da cruz. É o passo da dinâmica ou da forma como Deus escolheu para nos transformar e nos conformar. É o passo de fazer morrer a nossa natureza terrena. É o passo de obedecer a palavra de Deus. É o passo de obedecer ao toque suave e manso do Espírito Santo. O Espírito Santo nas Escrituras, ele é simbolizado como uma pomba, e ele diz que ele fala aos nossos corações, mas ele não é como uma águia que nos pega e nos arrasta e nos leva para a cruz. Eu vou caminhar para a cruz. O Espírito Santo fala ao meu coração, me convence do meu pecado, ele fala como uma voz suave e eu preciso me obedecer a ele, se eu quiser ser cheio do Espírito Santo, porque eu posso entristecê-lo, eu posso resisti-lo e eu posso apagá-lo. Mas eu posso ser cheio se eu obedecer. Eu posso ser cheio do Espírito Santo quando eu estiver caminhando em direção à cruz. Jesus nos convida, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo nós não podemos carregar, ela foi vicária. Mas nós somos convidados a levar a nossa velha natureza à cruz de forma obediente, transformadora, pedagógica no caminho da santificação.
Marido, você quer ser transformado pelo Espírito Santo? Isso vai ocorrer aos pés da cruz. Sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? Quando você estiver lá pedindo perdão para sua esposa. Naquele momento humilhante de dor, naquele momento constrangedor em que a nossa natureza, a alma, ela quer sair pela boca. É a hora que nós somos transformados e cheios do Espírito Santo. Quando você estiver confessando os seus pecados à sua esposa. Quando você estiver pedindo perdão a Deus e à sua esposa. Quando você estiver humilhando-se, esvaziando-se para ser cheio da graça, da misericórdia e do poder de Deus. E Ele vai encher aqueles que estiverem vazios pela confissão e pelo arrependimento. Porque Ele prometeu. Esposa, o caminho é o mesmo. Não é diferente do caminho do seu marido. Somente há transformação através do caminho da cruz. Confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus, pedir perdão ao marido, humilhar-se, esvaziar-se para ser cheio da graça, da misericórdia e do poder do Espírito Santo. Então eu termino pedindo que o Senhor nos dê graça, para nós crermos e praticarmos. Para que nós não possamos apenas saber um pouco mais, mas que nós possamos praticar, de forma que possamos dizer, como Paulo disse em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém?